Olá, queridos amigos, é um prazer começar com vocês mais um Vida Sem Vícios. Programa que tem a missão de levar informações sobre essa questão tão problemática para a nossa sociedade. São milhões de pessoas vivendo o drama da dependência química, né? E se a gente for falar também de outros vícios, né? Aí a gente vai falar de quase metade da população emancipada. Se a gente falar no vício pela comida, vício por atividade física, né? Vício por sexo. Mas falando de dependência química, uma problemática intensa aí que destrói não só a saúde física, mas a saúde emocional e também profissional, a vida das pessoas, né? Então é importante que a gente possa ter esse momento para refletir e evoluir em nossos conceitos, em nossas compreensões a respeito dessa problemática, para que a gente possa fazer escolhas mais assertivas, tomar decisões assertivas. E hoje eu quero dedicar o tema desse programa à dificuldade que as pessoas têm, que os familiares têm, de tomar uma decisão pela internação, de tomar uma decisão pelo tratamento, tá? É muito comum o familiar, que nós também chamamos de codependentes, é muito comum o familiar ir empurrando com a barriga o problema até a coisa ficar realmente muito feia, até de fato explodir, por dificuldade de tomar uma atitude firme e decisiva, né? Então, nós percebemos isso demais, né? Assim, um familiar, o pai, uma mãe que ama muito aquele filho, às vezes os irmãos, não querendo se comprometer com a decisão de internar. E sempre tem que internar? Não. Na ápice nós trabalhamos 80% dos casos sem internação. Mas tem alguns casos que nós recomendamos internação, tá? Quando, por exemplo, a pessoa está muito impregnada fisicamente, ela está fumando crack diariamente, precisa internar, preciso desintoxicar o corpo. 1 mês, pelo menos. Então, se a pessoa está bebendo desde de manhã, bebendo todo dia, vamos internar, é mais fácil passar por essa limpeza, essa desintoxicação, do que fazer sem internação. A gente faz sem internação com aquelas pessoas que bebem, ou recaem na cocaína esporadicamente, ou seja, a cada 4 dias, a cada 3 dias, a cada 5 dias, né, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, seja na cocaína, no álcool, e às vezes recai e fica vários dias recaído, mas aí para de novo. Essa pessoa a gente trabalha sem internar na ápice de desenvolvimento humano, para que a pessoa nunca mais precise de vício, nunca mais precise daquela droga, se coloque inteira. Agora, se a pessoa está precisando da droga numa intensidade diária e às vezes várias vezes por dia, a gente precisa internar, porque o corpo precisa ser equilibrado primeiro. Aí nós vamos trabalhar a estrutura emocional, que é, na verdade, a causa fundamental, é a base do iceberg do problema da dependência química. Muito bem. Então nós internamos nessa situação, mas às vezes é importante que você ouvinte, você internauta, entenda que às vezes é importante internar quando a pessoa está vivendo a problemática da dependência química, do alcoolismo, da droga, e está causando um mal para si e para a família, e ele não quer tratamento. Se a pessoa não quer tratamento de jeito nenhum, uma solução é a internação involuntária. Isso é uma opção quando a pessoa, por exemplo, já está correndo risco de vida, porque está roubando dentro de casa, está se atrapalhando com os fornecedores, com os traficantes de drogas, correndo risco de vida, ou a sua saúde está debilitada, ou quando, né, toda a família começa a ficar muito mal e sofrer com essa problemática, tem violência, tem desgastes emocionais, agressões verbais. É preciso tomar uma atitude, né? Às vezes a família não tem essa coragem por medo da pessoa sofrer demais na internação. Olha que interessante. Então a família codependente tem medo da pessoa sofrer demais, tem esse medo pela pessoa e tem o medo por si, porque tem medo que a pessoa se magoe pro resto da vida, que ela saia de lá muito magoada e que a relação fique destruída de vez. Esse é o imaginário.
da pessoa, né? E ao invés de tomar uma decisão pela saúde da outra pessoa, por conta desses medos emocionais de magoar demais, de perder o afeto, a família acaba financiando, né, patrocinando a destruição da pessoa. Porque aí ela vai precisar ficar pior, 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 chegar no fundíssimo do poço mesmo para querer ser internada. Ou para que a família leve ela para uma internação compulsória, involuntária, porque de fato não tem mais jeito mesmo, é a morte, é a destruição total da família ou é a internação. Quer dizer, não precisa esperar chegar nesse momento, tá? Então, é indicado internar sempre que a pessoa estiver extremamente viciada quimicamente ou se ela reluta em um tratamento e ela está, de fato, gerando já problemas de saúde para si, riscos para si, problemas para a família. Então vamos internar. Essa internação, quando a pessoa é uma internação involuntária, né, ela é feita pela grande maioria das clínicas. Muitas clínicas têm mais internos que foram internados involuntariamente do que voluntariamente, né? Agora, é importante saber que quando a clínica é boa, se você interna numa clínica que tem uma boa equipe, com um processo, um tratamento eficiente, o que vai acontecer? Mesmo a pessoa tendo chegado à força, né, ela tendo chegado à força, e ela chegou como? Ela chegou com uma equipe que foi lá remover, né? E se a pessoa ofereceu muita resistência, ela foi inclusive sedada, né? Então ela chega às vezes até sedada. Na minoria dos casos. A maioria dos casos, quando chega uma equipe de profissionais, de enfermeiros, uma equipe técnica para removê-la de casa, a maioria cede e é levado numa boa até a clínica. Quando a pessoa reage muito fisicamente, então ela recebe uma injeção, ela é sedada e aí ela chega sedada até a clínica. É uma situação confortável? Claro que não, né? Mas se a equipe é boa, se a clínica é boa, o que vai acontecer? Já nas primeiras semanas, na primeira semana ela chegou revoltada, no segundo, terceiro dia ela está revoltada, está lá de bico, aquela pessoa, mas ela vai aos poucos ouvindo, se relacionando com outras pessoas na clínica que já passaram por essa fase, que já estão lá na frente, com outras pessoas, outros internos, né? E aí ela vai ouvindo coisas que vão preenchendo, né, de compreensão, de significados. Ela começa a participar dos grupos terapêuticos, começa a participar da rotina da clínica, as rodas de conversa, começa a ouvir o depoimento de muitas pessoas que já negaram também o problema, né, e que já estão lá na frente agradecendo por estarem muito melhores e escolhendo uma nova vida. O que acontece? Ao final do primeiro mês, se a clínica é boa, a grande maioria das pessoas que foram internadas involuntariamente já aderiu ao tratamento, já está agradecida à família por ter tomado aquela decisão. Já tinha pensado nisso? Você ouvinte ou você internauta? Pois é, se a clínica tem uma boa equipe, um bom processo, mesmo aquela pessoa, aquele dependente químico, aquele alcoólatra, independente da idade, se é adolescente, pré-adolescente ou se ele é um idoso, se a equipe é boa, mesmo com uma internação forçada, involuntária, passado um mês lá dentro, a pessoa está agradecida pela família ter tomado a decisão, ter tido a coragem de fazer o que devia ter sido feito. E aí ele já aderiu ao tratamento, já está engajado. Normalmente, uma internação assim involuntária vai durar no mínimo 6 meses, até 9 meses. Com o projeto Ápice, né, com o nosso projeto Vida Sem Vícios, da Ápice Desenvolvimento Humano, nós trabalhamos com algumas clínicas que nós recomendamos por muita confiança, pelos processos eficientes, pela equipe eficiente. Então, nós, juntando com o trabalho da clínica e com a eficiência do nosso método, uma internação involuntária ela vai durar 2 meses apenas. A gente só precisa de 2 meses. O primeiro mês para a pessoa se conscientizar, o segundo mês para ela já se resolver na estrutura emocional profunda lá dentro. Quando ela sai, ela já está inteira, né, já está pronta para a vida. Então, um processo objetivo, breve, de grande solução, mesmo quando a pessoa foi internada à força, numa internação involuntária.
E a internação voluntária, quando a pessoa quer, é 1 mês apenas de internação, tá? Só para desintoxicar mesmo, mas nós já trabalhamos dentro da clínica a estrutura profunda, as causas, a base do problema, que são as questões emocionais. Dependência química não é o pior é a dependência emocional. Por que eu falo isso? Porque a grande maioria das pessoas que são internadas nos métodos convencionais de tratamento voltam ao uso da droga pouco tempo depois de sair da clínica. A maioria volta. As clínicas, mesmo as melhores clínicas, estão repletas de pacientes que estão sendo internados pela 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 9ª vez, e tem aqueles que já estão, né, que já passaram das 10 vezes, já passaram das 20 vezes também. Ou seja, são pessoas que ainda estão tentando mudar, mas não conseguiram. Já passaram por outras internações e já desintoxicaram e já se conscientizaram do problema. Mas quando voltam para a vida, não conseguem se manter longe da substância por muito tempo. Conseguem se segurar durante um tempo, se segurar, vai lá e recai. Por quê? Porque não foi tratado algo fundamental, que é a base do iceberg, que é a estrutura profunda, a causa emocional fundamental, que a pessoa sente como um desequilíbrio emocional, um grande vazio, um buraco, ou uma carência, um desamparo, uma angústia, uma ansiedade constante, às vezes, né? Ou seja, tem uma questão emocional por baixo que a droga serve como remédio para aliviar, né, e fazer a vida mais feliz. E aí a pessoa se habitua a usar a droga como a 3ª perna necessária para que ela esteja inteira na vida. A droga funciona como o tripé, como a muleta que dá sustentação para pernas bambas, pernas frouxas. É como se a pessoa não se sentisse inteira sendo ela mesma. Ela por si só não consegue viver uma vida boa, a vida é pesada, a vida é sem brilho, a vida é triste, a vida é insegura. E aí quando a droga entra, uau, dá uma sustentação, né? Só que esse uau é no começo, porque depois começa a destruir tudo também, né? E aí a pessoa fica pior ainda. É uma coisa terrível, mas quando ela para com a droga, quando ela passa por um processo de internação convencional, sai de lá limpa e desintoxicada, ela ainda tem o buraco emocional. Então ela fica se segurando da vontade de aliviar esse buraco emocional. Se segurando, segura durante um certo tempo, chega um momento que recai, como um compulsivo alimentar, né? Que consegue fazer regime um tempo e depois volta a comer compulsivamente e vive o efeito sanfona, de emagrecer, engordar, emagrecer, engordar. É o padrão da maioria dos dependentes químicos que já se internaram. Ficam recaindo, se internando de novo, e aí voltam, ficam em abstinência, frequentam grupos de apoio, e aí seguram lá alguns anos, às vezes, e aí recaem de novo. Terrível, tá? Mas possível de encontrar solução. Nós temos hoje técnicas modernas, metodologias avançadas, desenvolvidas mais recentemente, como a programação neurolinguística, a constelação familiar, os vários modelos de coaching, a hipnose ericksoniana. E a Ápice Desenvolvimento Humano é um instituto referência no Brasil nessas abordagens, e nós desenvolvemos uma metodologia única, própria, para o desenvolvimento do dependente químico, para que ele possa se tornar uma pessoa independente quimicamente. O nosso projeto trabalha com a pessoa até ela não sentir mais nenhuma necessidade de droga, nem lembrar mais disso. O caminho é em direção à inteireza nas próprias pernas. Se a pessoa se sentir plena, feliz, inteira, autoconfiante, se ela era insegura, preenchida, se ela era carente ou tinha sentimentos de abandono, equilibrada, se ela era ansiosa excessivamente. Então é um projeto para gerar inteireza de dentro para fora. Como? Trabalhando as reprogramações necessárias, identificando as causas, ressignificando, reorganizando. Trabalhando também os relacionamentos familiares, que talvez ainda contribuam para essa problemática. Trabalhando o projeto de futuro. Então um trabalho consistente para uma vida nova, para quem quer mudança de fato, para quem quer ser livre de vícios. Inteiro, não precisar de nem vício saudável também, tá? Não precisa de atividade física, porque se não fizer atividade física fica mal. Nada contra a atividade física, mas contra o buraco, o vazio,
ainda existir e a pessoa buscar tapar isso com outras coisas. Não, vamos resolver o buraco. E aí faz atividade física porque é gostoso, não porque precisa emocionalmente dela. Faz orações porque é gostoso, porque faz bem, não porque precisa emocionalmente dela. Ou comida, ou afeto, relacionamento. Quer dizer, é estar inteiro por si só. Isso é o projeto Vida Sem Vícios, que propõe a independência química, que na verdade é resultado da independência emocional. Então liga pra gente, você pode vir para uma entrevista, ou você pode trazer a pessoa da sua família, o seu querido, o seu amigo, a pessoa que tem esse problema da dependência química, conhecer o método de perto. Você liga no 2361-5000, pode ser numa entrevista individual, ou você pode vir numa palestra em grupo, onde você vai entender o passo a passo da metodologia, vai assistir depoimentos de quem já passou por ela, vai entender os diferenciais de qualquer outro método, né? Ou seja, você vai ouvir depoimentos falando de completude, de vida plena, de felicidade, de paixão por viver, e não de ficar se segurando para não usar como um grande herói da resistência e da incompletude, não. Mas sim depoimentos de leveza, felicidade, gratidão e bola para frente, que é uma vida nova, finalmente, bacana, inteira e feliz. Liga no 0 operadora 11 2361 5000, 0 operadora 11 2361 5000 e o site www.apcedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. E você pode também assistir os nossos vídeos no YouTube. Pode convidar, se você tem um filho, um marido, uma esposa dependente química, convide a pessoa para assistir os vídeos sobre o assunto, para já entender o diferencial do trabalho da APSE. A APSE não trabalha fazendo com que a pessoa consiga não usar, se forçando a não usar e sendo infeliz. Não. A APSE primeiro vai trabalhar as causas profundas para que naturalmente a pessoa, se sentindo inteira, nem tenha mais a necessidade de usar. Adeus fissura, adeus carência, adeus incompletude. Bem-vinda inteireza, bem-vinda saúde emocional, saúde comportamental. Isso é o projeto Vida Sem Vícios. Mas às vezes a pessoa, o dependente químico que está lá emaranhado no problema, não consegue enxergar a possibilidade de sair dele, não consegue enxergar a possibilidade de ter uma vida bacana, interessante, sem a droga. Então, mesmo com um monte de problema na família, um monte de problema na saúde, nas finanças, ele continua recorrendo à droga compulsivamente para suprir essas carências, essas ansiedades, essas problemáticas. Então, se ele não aceitar um tratamento, a família deve é uma opinião minha, a família pode optar por internar involuntariamente. A família faz isso como uma decisão amorosa. É o amor que deve orientar essa decisão e ação de internar involuntariamente. A família precisa ter firmeza e amor. Vai contratar um serviço de remoção se a pessoa não quiser ir, né? E aí o serviço de remoção de uma clínica boa que vai até lá e leva a pessoa para a clínica, né? Na maioria das vezes amigavelmente, na grande maioria das vezes, e se não for possível ele vai ser dado, né? Chega até a clínica, tem um bom tratamento no primeiro mês, se for uma clínica boa, porque tem clínicas que também às vezes traumatizam, que às vezes se utilizam muito de violência para conter o comportamento violento de alguém. E tem clínicas com uma equipe muito melhor treinada para um discurso mais eficiente, para uma abordagem mais psicológica, com resultado, que consegue conter a pessoa nos primeiros dias, que é quando ela chega desequilibrada e revoltada, né? E com o passar dos tempos, como eu disse no começo do programa, a pessoa ouvindo os depoimentos dos outros que já passaram por aquele problema, aqueles que chegaram a 1 mês, a 2 meses e já aderiram ao processo, estão felizes e gratos, então ela vai se abrindo para a experiência e nos grupos de apoio, nas terapias, nos processos todos, ela começa a evoluir. Depois de 1 mês, numa boa clínica,
a pessoa já está grata pela internação, já está agradecida pelo processo. Ainda mais se é junto com o processo da Ápice Desenvolvimento Humano, onde já vai trabalhar as questões profundas e ela já vai começar a sentir a inteireza, a felicidade, o equilíbrio que ela nunca sentiu emocionalmente na vida inteira e que era, na verdade, a grande causa do problema, né? Então, depois de um mês, ela está agradecida à família, né, por ter tido a coragem de fazer o que precisava ser feito. Então, familiares que vivem essa problemática, eu sei que vocês são muitos no Brasil, tá? Nós temos aí mais de 2 milhões de dependentes químicos no Brasil. Quantos familiares, então? Né? Quantos milhões a mais de familiares estão passando por esse dilema de não saber o que fazer, de entrar em depressão por ver um filho padecer, por ver um marido padecer, uma filha, uma esposa, um pai, uma mãe, com problema da dependência química, com medo de tomar uma decisão errada. Saiba que a decisão errada, na maioria das vezes, é esperar, é tolerar o problema e aumentando, até ele ficar sem volta. Muita gente morre por isso, né? Muita gente perde os anos dourados da vida por isso. Quer dizer, se você tomar a decisão já, né, tome a decisão já, que é, olha, falar para a pessoa, ou você vai voluntariamente ou você vai ser internado, e aí você toma essa decisão já. Às vezes ele vai voluntariamente, se não vai, ele vai ser internado involuntariamente, mas precisa ser numa boa equipe. Ah, é muito caro uma internação com uma boa equipe? Não. Tem clínicas com preços mais baixos, com excelentes equipes. E tem clínicas com preços até mais elevados, com um trabalho lá da equipe que não é tão bom assim, tá? Como qualquer negócio, né? Como qualquer profissional de qualquer área. Então, eu recomendo que você tenha uma indicação da clínica, de alguém que já usou daquele serviço, uma família que já usou daquele serviço, que possa falar daquela clínica bem, para que você não seja surpreendido achando que é uma coisa e na realidade é outra, tá? E se quiser os nossos serviços da Ápice Desenvolvimento Humano, nós trabalhamos 80% dos casos sem internação, e os casos que precisam de internação, nós recomendamos clínicas que oferecem um bom atendimento por um bom preço, né? E é só 1 mês de internação, 1 mês apenas. E se é uma internação compulsória, né, involuntária, pessoa que não quer, aí são 2 meses. Não são 9, não são 6, são 2 meses. E ainda tem um processo fora, né? Quando ele volta, quando sai de lá, é um processo que é feito com a família e com a pessoa, que é a reintegração na sociedade, para que ele tenha todo esse suporte bem feito. Esse é o trabalho da Ápice Desenvolvimento Humano. Atendemos o Brasil inteiro. Então entre em contato conosco no 0 Operadora 11 2361 5000, 0 Operadora 11 2361 5000 e o site www.apicedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. Você pode ficar nosso amigo no Facebook, procure lá Ápice Desenvolvimento Humano e curta a nossa página. Você também pode assistir os nossos vídeos no YouTube. Os nossos programas de rádio são filmados e vão para o YouTube. Entra lá no YouTube, no canal da Ápice. É só você digitar Ápice Desenvolvimento Humano, entra no nosso canal e escolhe. Lá tem um monte de vídeos sobre vários temas. Apresente os vídeos para o dependente químico, assista com ele. Na maioria das vezes, eles se apaixonam pela possibilidade de ser uma pessoa inteira para valer. E não um abstêmio incompleto e infeliz. Por isso eles querem continuar na droga. Eles vão conhecer uma metodologia diferenciada e na maioria deles aderem. Então faça isso, apresente os vídeos para ele. Foi um prazer estar com você. Um grande abraço. Eu vou deixar mais uma vez o nosso telefone, 0 Operadora 11 2361 5000. E o site www.apicedesenvolve.com.br. Eu sou Plínio de Souza. Tudo de bom para você, muita evolução sempre. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.